Sonic é uma franquia que conseguiu ficar gigantesca até mesmo fora do mundo dos jogos. Temos desde desenhos, filmes e, em especial, temos quadrinhos de Sonic, que é o foco do vídeo de hoje. Para quem talvez não saiba, Sonic atualmente tem a sua edição de quadrinhos feitas pela IDW e que inclusive faz parte do mesmo universo dos jogos do Sonic. E de lá não só surgiriam muitos personagens novos como a Whisper ou a Surge, como ao mesmo tempo foi de lá que surgiria uma das histórias mais macabras de Sonic, a saga Metal Virus, onde basicamente Sonic e seus amigos estão em um planeta Terra infestado por uma espécie de zumbis feitos de metal conhecidos como Zombots. Sim, isso tecnicamente é uma última infecção oficial do universo de Sonic, e que com certeza é um dos eventos verdadeiramente mais assustadores que eu já vi em uma história do Ouriço Azul. É claro que no final de tudo temos um final feliz em que tudo ocorre bem, mas e se as coisas tivessem sido diferentes? E se em realidade o Sonic tivesse perdido no final de tudo? E pior, deixado o vírus metálico o consumir e assim o mundo todo estivesse ainda mais em perigo do que ele já estava. É isso que a Metal Apocalypse AU, criada por Feeling Anemoia, tenta nos contar, que sem sombra de dúvidas é uma das melhores AUs de infecção que eu já contei e sinceramente a melhor AU de infecção de Sonic. Mas eu não vou enrolar ou spoilear demais. Venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que logo chegará nos seus 60 mil inscritos, e vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender o apocalipse metálico em Sonic. Bom, antes de tudo, eu preciso lhes dar um contexto dos próprios quadrinhos de Sonic, porque a AU em si bebe muito das fontes da história em quadrinhos. Após os eventos de Sonic Forces e após uma batalha com o New Metal Sonic, começariam os eventos da saga Metal Virus, onde Eggman, em conjunto do seu novo assistente, Starline, o Ornitorrinco, usariam uma antiga invenção do Eggman que ele ainda não havia testado como seu mais novo plano de dominar o mundo. No caso, um metal líquido capaz de consumir e se proliferar por qualquer ser vivo, desde humanos, animais e até plantas, onde, ao entrar em contato com esse mesmo metal, ele consumirá seu corpo quase por inteiro, o transformando em basicamente um robô zumbi chamado nas próprias histórias de Zombots, e que seu único objetivo é apenas espalhar o vírus para mais seres vivos que encontrarem e sendo seres extremamente agressivos. E que apesar do Eggman de começo ter controle dos próprios Zombots, durante as histórias ele acaba perdendo isso, obrigando o Doutor a ter de unir forças com Sonic e seus amigos mais uma vez para consertar o problema que ele mesmo criou. O que não é novidade para quem conhece Sonic. No final de tudo, como eu falei antes, as coisas ocorrem bem. E no final, o vírus é inteiramente retirado de todo o planeta por Sonic e o Silver, inclusive. Mas, nessa história, as coisas foram bem diferentes. Essa história é quase uma releitura completa da saga Metal Virus original, com basicamente tudo começando normalmente. Sonic e todos seus amigos vivendo pacificamente, com tudo feliz e alegre e nada de anormal. Até que em algum momento, o Dr. Eggman acaba por espalhar o vírus e arquitetar o seu plano, assim como na história original. E com isso, os amigos de Sonic são obrigados a unir a resistência novamente para impedir tudo isso. Dos sobreviventes que nós já sabemos, temos primeiramente a Amy, a segunda em comando de tudo e que inclusive acabou recebendo treinamento do Knuckles, sendo ela que cuida não só de todo o time, como principalmente de Sonic, Tails e o Knuckles. E falando no Knuckles, ele é o principal líder da resistência e que quase foi infectado inclusive, mas antes de sua infecção se proliferar,
um dos seus braços teve de ser amputado, e assim uma prótese de metal foi colocada no lugar, sendo ele, obviamente, a principal força bruta de todo o grupo da Resistência, e o que mais cuida da Amy, inclusive. Mesmo em que muitos casos, pelo extremo foco que ele precisa ter em resolver tudo o que está acontecendo, ele quase nunca consegue tempo para isso. Mas ele nunca esquece de cuidar dos outros e principalmente da sua melhor amiga. Nux, nós podemos conversar? Você tem me ignorado recentemente. Por favor? Eu sinto muito mesmo. Eu só estou muito cansado. Por favor, apenas confie em mim. Tails também é um dos não infectados, mas atualmente está 100% focado em encontrar uma cura de tudo o que está acontecendo, praticamente não comendo ou descansando nunca, ao ponto de até mesmo preocupar a própria Amy, que sempre tentam ajudar como ela puder a resolver tudo isso. Mas a realidade é que tem um motivo principal pelo qual o Tails está tão focado em achar uma cura. É porque em realidade ele quer curar principalmente o Sonic, o primeiro infectado dessa U. Tails, eu trouxe sua comida. Só deixe em algum lugar. Ok. O mesmo de ontem. Pelo visto é hora da Amy me interromper persistentemente. Ela não poderia só sair. Ele está perto? Não. Knuckles te convidou para comer conosco. Eu não quero. Ah, qual é? É só uma vez. Ocupado. Me deixe vigiá-lo por enquanto e descansa. Não! Ele é meu irmão. Apenas eu posso fazer isso. Ok, Miles. Eu só tô preocupada. Você mal come, mal dorme. Eu só quero garantir que você esteja bem. Por favor, venha conosco. Nós precisamos de você. Ele precisa de você. A maior diferença dessa U em relação às HQs de Sonic é que o Sonic provavelmente foi o primeiro a se infectar e não conseguiu se recuperar a tempo. Nas HQs, o Sonic conseguia resistir ao vírus em seu corpo desde que ele continuasse a correr, pois assim as células do vírus metálico não conseguiam se proliferar. Mas nessa história, pelo visto, isso não funcionou porque o vírus do Eggman era ainda mais letal que nas HQs. Sonic acabou se infectando e estando em um dos seus primeiros estágios de infecção, o terceiro, onde seu corpo inteiro já está coberto por metal, com olhos vermelhos brilhantes, uma boca derretida e com braços e pernas alongados. E agora ele está junto do Tails contido para o Tails conseguir usar o seu corpo para tentar encontrar alguma cura. E acho que é uma boa hora para eu explicar como o vírus funciona em si, usando como exemplo outra infectada, no caso a Tangle, que em conjunto do Sonic, assim como nas HQs, também foi uma das primeiras a se infectar no grupo todo. No estágio chamado Zero, nada vai acontecer, apenas um pequeno metal líquido vai começar a se proliferar do seu corpo. Na primeira fase real da infecção, o metal toma conta do corpo inteiro da vítima e ela ganha os olhos vermelhos brilhantes e vermelhos, a transformando num zumbote igual das HQs e ao mesmo tempo perdendo a consciência. E basicamente, o seu objetivo a partir de agora é buscar espalhar esse vírus para mais seres. No segundo estágio, o corpo da vítima vai começar a se distorcer aos poucos por conta do metal. No terceiro, a distorção fica ainda pior, com buracos surgindo e espinhos se proliferando. No quarto estágio, a mutação começa a ficar ainda mais grave, com mais espinhos e mais buracos se proliferando. E por fim, na quinta e última fase, o corpo da vítima é completamente distorcido, ficando incompreensível. Basicamente, uma forma metálica sem corpo, alma ou mente, apenas um ser que sente dor constante. Porque sim, nessa fase, segundo o que nós sabemos, a vítima vai sentir eternamente uma dor insuportável e horrenda e que o único alívio possível para a mesma é a própria morte. Além dos sobreviventes que eu citei anteriormente, também temos mais alguns, como o próprio Dr. Eggman,
que assim como nas HQs, perdeu o controle do vírus e mesmo sabendo que todos no grupo do Sonic restantes querem que ele morra, ele sabe que dependem dele, afinal foi ele que criou o vírus. Por isso ele tem ajudado o Tails em uma tentativa de descobrir uma cura, mas até agora ele não teve muitos resultados. Ai, senhorita Rose, quem dera eu e o menino raposo tivéssemos chegado perto de fazer algo. Vai ter que aguardar muito ainda. Inclusive, dando quase de presente ao Tails o Metal Sonic, que como ele já é de metal, ele não se afeta pelo vírus. E apesar de ele ter perdido um braço e teve de ter o mesmo substituído por um Badnik do Doutor, ele constantemente ajuda a resistência tanto em luta contra os zombots, como também em busca de mais sobreviventes, com até mesmo o Metal Sonic criando uma certa e bem inusitada amizade com o próprio Tails. E tá pronto. Agora tenta falar. Tails. Só me chame de Miles mesmo, Metal. E talvez alguns estejam me perguntando, mas e o Starline? Você não disse que ele estava trabalhando junto do Eggman em todo esse plano do Metal Vírus? Realmente, assim como nas HQs, o Starline estava ajudando o Dr. Eggman. Mas, assim como aconteceu nas histórias, o Doutor basicamente acaba se cansando do Starline e o destino do próprio não foi dos melhores, se infectando e chegando no último estágio, com seu corpo se tornando praticamente uma gosma de metal derretido que sente uma dor eterna e imparável. Temos também a Whisper, que para quem não sabe é uma personagem original das HQs de Sonic e que tem ajudado os sobreviventes na luta contra os infectados, inclusive guardando uma das partes da roupa da Tangle, que para quem não sabe é a namorada da Whisper e que, como eu mostrei antes, foi uma das primeiras a se infectar. Temos também a Queen, que felizmente sobreviveu a tudo, sendo protegida pelo Guillermo, que como vocês sabem também é um robô, então não tem como ele se infectar, e ele serve principalmente para proteger a Queen a todo momento. Então por isso a Queen conseguiu ser uma das poucas sobreviventes em todo esse caos que está rolando ao redor do mundo. Mas, apesar do Guillermo ter conseguido proteger a Queen, ele não conseguiu proteger a sua mãe. Isso mesmo, a Vanilla, assim como nas HQs originais, acabou se infectando também, já estando em um dos estágios finais da infecção, ficando com seu corpo coberto por um metal dourado brilhante e com suas pernas e orelhas se esticando em um nível absurdo, obrigando a mesma a usar suas orelhas para se locomover. E inclusive é dito que ela é um dos únicos zombots que não necessariamente é letal. Ela apenas fica observando os sobreviventes, mas não faz nada. Talvez por ela ter um pouco da consciência da Vanilla original, mesmo já estando em um estágio muito forte da infecção. Também temos como sobreviventes o Omega do Team Dark de Sonic, que em uma luta acabou tendo seu corpo quase 100% destruído e agora ele basicamente pode se mover por aí, e o foco principal dele agora é proteger a Rouge, que sem muitas opções está no grupo dos sobreviventes, ajudando principalmente a cuidar da Queen. E além disso, por mais inacreditável que pareça, ela está grávida. E o pai é o Knuckles. Nesse universo não só a Rouge e o Knuckles são um casal, como a Rouge está grávida do mesmo. E ela ainda não conseguiu contar a ele sobre isso. Só o Ômega e a Amy sabem disso. Por isso o Ômega é tão focado em proteger a Rouge, porque ele não só quer proteger a sua melhor amiga, como também quer proteger o filho ou a filha da mesma. Silver também é um dos poucos não infectados e sendo a principal forma de defesa e ataque dos sobreviventes devido aos seus óbvios poderes telecinéticos. Não se sabe exatamente como ele conseguiu o tapa-olho, mas é provável que tenha sido em algum ataque de zombotes. E enquanto ele não está cuidando de outros sobreviventes ou lutando contra zombotes, ele fica principalmente com o Espio, o seu melhor amigo e que também nessa é o seu namorado.
por mais que o Silver não consiga contar que ele gosta do Espio. Sim, nesse universo, o Espio e o Silver, eles são um casal para a minha felicidade. Mas alguns já devem estar me perguntando, por que exatamente o Silver precisa cuidar do Espio? O Espio já é praticamente alguém muito maduro o suficiente para cuidar de si mesmo sozinho. É porque, basicamente, todo o resto do time Chaotix acabou morrendo. Charme, a abelhinha, acabou se infectando, assim como nas HQs, chegando também em uma das fases finais da infecção e se tornando basicamente uma massa de metal enferrujado dourado. E junto do mesmo, provavelmente na tentativa de salvar o Charme, Vector também se infectou, se tornando um dos mais perigosos e agressivos infectados de todos, um crocodilo gigantesco que anda de 2 patas enormes enquanto o resto do seu corpo derrete, parecendo até mesmo um dinossauro. Com isso só sobrando o Espio, que ainda lembra dos seus 2 amigos família e sente muita saudade dos mesmos. Ah, como eu sinto falta de vocês dois. Vector e Charme. Minha família. Eu queria ter os protegido. Só sobrando basicamente o Silver como seu namorado e o único apoiador. Isso até que bem outra personagem surge nessa história. No caso, a Blaze, que acaba sentindo que havia algo de errado na dimensão do Sonic, já que para quem não se lembra, a Blaze é de outra dimensão paralela ao Sonic e usando as Esmeraldas do Sol, foi até a Terra do Sonic. Eu fui trazida aqui pelas Esmeraldas do Sol já faz muito tempo, então deve ser urgente. Eu soube que aparentemente tudo estava transformando em metal e nenhum sinal do Sonic. Bonito. O que eu descobri estava muito pior do que eu poderia sequer imaginar. Mas quando ela chegou lá, ela se deu de cara com o Vector infectado, perdendo no processo uma perna e um braço. Felizmente, a resistência conseguiu achar a mesma e a levar para a emergência o mais rápido possível. Mas bem, é óbvio que o Silver não teve das melhores reações quando descobriu isso. Meu propósito é proteger o futuro. Não importa o que aconteça. E mesmo assim... Onde está a Blaze? Silêncio! Ela está descansando. Ele fez isso com ela. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele! Silver, por favor. Não deixe a situação ainda pior do que já está. Não deixe a sua raiva te consumir. Me desculpa. Então por que eu não pude te proteger? E por fim, o último personagem que eu vou falar nesse vídeo é o Shadow, que assim como nas HQs, acabou sendo um dos primeiros a se infectar. No entanto, diferente das HQs, mesmo o Shadow estando em um dos estágios bem fortes da infecção, ele tem controle da própria mente. Mas, pelo que parece, ele se mantém afastado dos outros sobreviventes com medo de possivelmente os infectar também. E, inclusive, durante uma dessas suas viagens, entre aspas, ao redor desse mundo inabitado, ele acaba por encontrar uma personagem que vocês já devem conhecer. Eu devo resistir. Devo continuar a aguentar esse vírus. Maria. Maria. Sim, a Surge. Não sei dizer como ela já existe nesse ponto da história, afinal, nas HQs, o Starline cria ela bem depois da saga Metal Vírus e ainda por cima o Starline está morto, porém, nessa U, talvez o Starline tenha criado a Surge antes da saga Metal Vírus ou talvez ela tenha sido criada por outra pessoa. A gente não sabe direito. A única coisa que a gente sabe é que ela existe nesse universo e é uma das únicas sobreviventes. E por enquanto,
é isso que eu vou contar sobre Sonic Metal Apocalypse AU. Ainda tem muito mais coisa que eu não contei, mas não tem como explicar cada um deles em um único vídeo, porque senão iria ficar grande até demais. E esse vídeo já deve estar bem grande para falar a verdade. Então, eu prefiro não falar de tudo em um único vídeo e dividir ele em partes. E sinceramente, eu espero de verdade poder novamente falar sobre Sonic Metal Apocalypse AU aqui no canal. Com certeza é uma das melhores, mais bem desenhadas e construídas AUs de infecção que eu já tive o prazer de falar no canal. Além de ser uma das únicas AUs de infecção que eu vi que pega algo que existe no universo original e usa ao seu favor. Além de eu gostar do fato dessa AU ser talvez uma das únicas que tem casais LGBT na história, como a Whisper e a Tango e principalmente o Esp e o Silver, algo que com certeza me deixa muito mais feliz. E sendo bem sincero, das várias AUs de Sonic que eu já falei no canal, não contando os EZs, com certeza Metal Apocalypse AU é a minha favorita de todas. Uma AU super bem feita e que claramente tem muito carinho mesmo colocado nela. Então, se vocês do outro lado da tela também gostaram, já deixe seu like, compartilhem, hypem esse vídeo para eu saber que vocês querem uma parte 2 e claro, se inscrevam para não perderem a mesma quando sair. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente. Eu só queria dizer, como sempre, um obrigado por terem assistido até aqui. Agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o The Slenderman e tenha uma boa noite. Até mais!